Shalom, amados irmãos. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja, na sombra do Onipotente. Esta é uma singela homenagem, em forma de oração, ao nosso amado Papa Francisco, que partiu deste mundo um dia após a Páscoa, dia que celebramos a ressurreição de Jesus. Não poderia haver símbolo maior da fé que ele viveu e pregou, da certeza de que a vida não termina na morte, mas continua em Deus. Nesta oração, vamos recordar suas palavras, nos unir em fé e pedir a Deus que acolha sua alma com misericórdia, luz e paz. Neste momento, com o coração em silêncio e os olhos voltados ao céu, prestamos uma homenagem ao Papa Francisco. Um homem que tocou o mundo com gestos de humildade e palavras de amor. Sua partida, um dia após a Páscoa, foi um sinal do alto. Aquele que dedicou sua vida a anunciar a ressurreição de Cristo, agora retorna ao Pai exatamente no tempo em que celebramos a vitória da vida sobre a morte. Isso não é apenas simbólico. É sagrado. É como se o próprio céu quisesse lembrar ao mundo que Francisco não desapareceu. Ele partiu para onde sua alma já caminhava há anos, rumo à eternidade. Por isso, não falaremos da ausência, mas sim, da presença que ele deixou. Da semente que ele plantou em cada coração. Da oração viva que se tornou sua existência. Vamos juntos elevar nosso espírito, deixar que cada palavra dessa homenagem toque fundo, e permitir que a fé que ele viveu com tanta verdade também nos transforme. Pois celebrar sua vida é continuar seu legado de amor, compaixão e paz. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Vivo na Sombra do Onipotente. Aqui, você encontra orações inspiradas por Deus, preparadas para oferecer refúgio espiritual, paz, proteção, sabedoria, amor, direção, milagres e vitórias. Este não é apenas um canal de mensagens bíblicas, é um santuário digital, onde cada vídeo é um verdadeiro encontro com Deus. Então, se você chegou até este canal, saiba que é porque Deus está querendo falar com você. Se você está em busca de oração, respostas, milagres, ou simplesmente deseja estar na presença do Altíssimo, clique na palavra inscrever-se, que o seu nome completo será gravado e em cada oração, estarei orando para o Senhor abençoar todas as áreas da sua vida. Ative o sininho, e compartilhe com alguém muito especial e que também precisa sentir que Deus ainda cuida, ouve e age em nossa vida. Porque viver na sombra do Onipotente é só para quem escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Vamos então para esta singela homenagem ao Papa Francisco em forma de oração, um pedido, em forma de gratidão. Um silêncio, cheio de fé. Porque quando um homem como o Papa Francisco parte, ele não nos deixa órfãos, ele nos deixa instruções. Ele nos ensinou a caminhar com os pés no chão e os olhos voltados para o alto. A amar sem distinções. A perdoar sem reservas. A viver a simplicidade como o mais belo testemunho do divino. Neste momento, enquanto você assiste a estas imagens e ouve estas palavras, permita-se entrar nesse espírito de oração. Deixe que as recordações e os ensinamentos do Papa Francisco guiem seu coração. Respire fundo. Reflita. Ore. Porque esta é mais do que uma homenagem. É um chamado à esperança. Um convite à fé. E uma celebração da certeza mais profunda que ele nos deixou, o que a morte não é o fim. É o começo de uma nova vida, na plenitude do amor de Deus. Em meio às dores do mundo, à pressa dos dias e ao barulho das incertezas, a voz do Papa Francisco sempre soava como um sussurro de esperança que tocava fundo em nossa alma. Ele não gritava para convencer, ele amava para transformar. Suas palavras eram bálsamos. Referente à cruz, ele dizia, e a cruz não é o fim, mas o caminho para a ressurreição. Essa é uma frase simples, mas que carrega o centro de toda a fé cristã. Francisco não apenas proclamava isso do altar, ele vivia esse princípio todos os dias, assumindo o sofrimento do outro como missão, abraçando os esquecidos como irmãos, e nos lembrando de que o verdadeiro poder está no serviço. Nesta reflexão, nos deixamos conduzir por sua espiritualidade, por suas homilias, por suas pausas carregadas de sentido. Ele nos ensinou que a fé não apaga a dor, mas a transforma, ou não retira a cruz, mas revela a glória escondida por trás dela. Quando o Papa Francisco dizia a fé é uma luz que ilumina nossas trevas, ele não falava de algo distante ou teórico.
Ele falava da fé que o sustentava nas madrugadas de oração solitária, nas decisões difíceis, nos momentos de silêncio, onde só Deus escuta. Uma fé concreta, que nasce da palavra de Deus e se traduz em gestos de amor. Francisco enxergava Cristo nos pobres, nos refugiados, nas vítimas do abandono. E em cada um deles, ele acendia uma vela contra a escuridão do mundo. Ele pedia, e não deixemos que nos roubem a esperança. Porque sabia que o desânimo é a primeira derrota do espírito. Por isso, nesse momento, voltamos nosso olhar à palavra de Deus e recordamos, João capítulo 14, do versículo 1 ao 3 que diz, e não se turbe o vosso coração. Essa era uma promessa que Francisco repetia com ternura paternal. Ele nos chamava para ter confiança, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. Porque a casa do Pai tem muitas moradas. E hoje cremos que uma delas está preparada para ele. Na liturgia que ele tanto amava, Papa Francisco costumava dizer que a oração é a respiração da alma. E é orando que nos unimos agora. Cada uma de suas homilias era um convite ao encontro. Encontro com Deus, com o próximo e com a própria verdade interior. Ele nos ensinava que não se pode separar fé e vida. Que não adianta conhecer a doutrina se ela não floresce em compaixão. Que não há evangelho se não houver misericórdia. Suas mensagens ressoam como ecos que não se apagam: amar os inimigos, cuidar da criação, caminhar com os frágeis. Sua espiritualidade era, ao mesmo tempo, firme e sensível. Por isso, ao recordarmos suas palavras neste momento, fazemos delas nossa própria oração. Deixamos que seu legado espiritual continue iluminando nossas decisões, nossas ações, nossos relacionamentos. Ele nos lembrou que o reino de Deus começa aqui, agora, quando escolhemos amar como Cristo amou. Senhor, Deus de amor e de misericórdia, elevamos a Ti nossa oração sincera, pela alma do Teu servo fiel, o Papa Francisco. Ele que foi pastor do Teu povo, voz dos humildes, defensor da paz e da justiça. Ele que caminhou sobre a terra com os olhos voltados para o céu, que conduziu o Teu povo com humildade e ternura, agora, retorna ao Teu abraço eterno. Te louvamos, Senhor, porque nele vimos refletida a bondade de Cristo. Ele foi Pai espiritual, para milhões de fiéis. Amigo dos esquecidos, consolo dos que choram e guia firme nas tempestades do mundo. Suas mãos erguidas sempre clamavam por paz. Sua voz clamava por justiça e sua presença silenciosa era sinal do Teu amor encarnado. Nesta oração, entregamos seu espírito em Tuas mãos, certos de que Tu, Senhor, o acolhes com um sorriso, como quem recebe de volta um filho muito amado. Na Tua presença, Senhor, não há dor que persista, nem lágrimas que caiam em vão. Por isso, mesmo entre o luto e a saudade, Te agradecemos profundamente pela vida de Francisco. Ele viveu para Ti, viveu para o Evangelho, viveu para servir. Que agora, ele encontre descanso junto aos santos e aos justos, entre aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós Te pedimos, Pai, que o recompense com a paz eterna, aquela que ele tanto pregou, buscou e promoveu. Que a luz perpétua o envolva, que o seu coração agora se livre de todo peso e pouse na eternidade com alegria. Francisco não será apenas lembrado nos livros, mas permanecerá vivo na memória do coração da Igreja, como uma chama que aquece e inspira. Que sua vida continue frutificando em todos aqueles que escutaram suas palavras e se deixaram tocar por seu exemplo. Concede-nos, Senhor, que sua memória jamais seja esquecida, mas se transforme em semente de santidade no coração de cada cristão. Que os jovens recordem sua coragem profética, os pobres, sua compaixão e os líderes, sua sabedoria. Que a Igreja, por ele tão amada, siga sendo sinal de misericórdia e pontífice entre os povos. Senhor, nesta oração, estamos em comunhão com milhões de vozes pelo mundo, que choram a sua partida e, ao mesmo tempo, Te agradecem com reverência. Te agradecem porque nele encontraram esperança. Pois em suas palavras, reencontraram o Evangelho. Pois em seu olhar, enxergaram o rosto de Jesus. Que agora ele contemple a Tua glória cara a cara, e que de junto a Ti, Senhor, interceda por nós. Dai-lhe o descanso eterno, ó Pai. E que sobre ele brilhe a Tua luz sem fim. E que ele descanse em Tua paz.
Amém. Senhor, Deus de todo consolo, nesta oração, nos unimos num só espírito com todos aqueles que se encontram em luto. A partida do Papa Francisco acende no coração do mundo uma chama de saudade profunda. Mas também desperta outras lembranças, pais e filhos que partiram, avós que se foram, maridos, esposas e amigos que deixaram um vazio em nosso coração. Essa dor silenciosa, que cada um carrega no peito, é agora colocada diante de ti. Nós sabemos, Senhor, que a saudade é o eco do amor que permanece. Por isso, pedimos que o Espírito Santo visite agora cada coração ferido, cada casa silenciosa, cada lágrima que insiste em não parar de cair. Que o consolo venha como brisa suave, como luz que invade o escuro, como o colo de nosso Pai, que segura firme o filho no momento da perda. Tu és o Deus que chora conosco, que caminha ao nosso lado no vale da sombra da morte. Por isso, confiamos em Tua palavra, que está em Salmos capítulo 56, versículo 8, que diz: E Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no Teu odre, ou não estão elas no Teu livro? Nesse versículo, Deus fala que guarda e registra todas as nossas aflições, incluindo as lágrimas, como se estivessem guardadas num recipiente ou livro. Nesta oração, Senhor, lembramos também que a dor da perda não escolhe idade, nem classe, nem momento. Ela chega de repente, às vezes devagar, mas sempre deixa marcas. Muitas pessoas que assistem agora a essa oração, talvez estejam em luto por alguém que amaram profundamente. Por isso te peço, acalma este coração aflito e dê o conforto que precisam. Que a perda do Papa Francisco seja também um ponto de encontro entre tantas memórias e sentimentos não resolvidos. Que a oração por ele alcance e abrace aqueles que sentem falta de seus pais, mães, filhos, maridos, esposas, irmãos, amigos e tantos outros. Transforma, Senhor, o lamento em louvor. Converte a ausência em presença espiritual. Pois em ti, tudo se renova. Como disse Francisco tantas vezes, a morte não é o fim, é a porta da esperança. E se ele, que era tão humano, acreditava nisso com tanta firmeza, também podemos crer. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos na fé, para termos um reencontro real, pois a eternidade é mais do que uma promessa, é o destino dos que seguem a Tua palavra porque Te amam. Dá-nos, ó Deus, a graça de viver o luto não como desespero e nem eterno, mas como um caminho de transformação, pois a morte faz parte da vida. Que, em meio às lágrimas, possamos encontrar sentido, fé e renovação. Que o exemplo do Papa Francisco nos ajude a lembrar que mesmo a dor pode ser santa, se nos aproximarmos de Ti. Que a saudade não nos paralise, mas nos leve a amar mais intensamente os que ainda estão ao nosso lado. Ensina-nos a valorizar cada abraço, cada palavra, cada gesto, cada momento. E que, quando sentirmos um vazio, saibamos preenchê-lo com a certeza de que quem vive em Ti jamais morre. Que possamos repetir, com fé, as palavras do Teu Filho: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Que esse consolo venha agora, sobre cada coração, cada pessoa que ouve essa oração. E que, mesmo na noite escura do luto, possamos ver brilhar a promessa da manhã eterna. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Em meio à sombra do luto, há uma luz que não se apaga, a esperança. Não uma esperança frágil ou passageira, mas a esperança cristã, como dizia o Papa Francisco. Aquela que os jamais decepciona. A vida do Papa foi um testemunho contínuo de que, mesmo em tempos escuros, é possível manter acesa a chama da fé. Ele nos ensinou que a dor não é o fim, mas o início de uma transformação espiritual. O Cristo está vivo e nos quer vivos. Essa, não é apenas uma frase bonita, é uma convocação. Um chamado, para continuarmos firmes, mesmo quando tudo parece desabar. A fé que Papa Francisco viveu não era uma fé distante, mas uma fé que desce ao chão, que caminha com os pobres, que segura a mão dos doentes, que acolhe os esquecidos. E é justamente essa fé que agora nos levanta. Pois ele acreditava, e nos ensinou a acreditar, que mesmo quando enterramos um corpo, a alma voa para Deus. Aleluia! A esperança não é negar a dor, é olhar para além dela. O Papa Francisco muitas vezes falou sobre isso com os olhos marejados, mas com o coração cheio de fé.
Ele sabia que a vida terrena é passageira, e que o que realmente importa é o amor que deixamos, os gestos que curam, as palavras que libertam. Nesta homenagem, lembramos sua partida com tristeza, mas também com a convicção de que ele chegou ao lugar que tanto anunciou. A casa do Pai. Em Romanos capítulo 6 versículo 8, nos relembra com força: se morremos com Cristo, com Ele também viveremos. Essa é a herança que Ele nos deixa. Não apenas suas palavras, mas seu exemplo de vida. Por isso, mesmo chorando, sorrimos. Mesmo com saudade, agradecemos. Pois tivemos o privilégio de caminhar no mesmo tempo que Ele, de ouvir suas homilias, de sentir sua ternura mesmo à distância. E agora, tudo isso se transforma em força, em coragem, em missão. A voz do Papa Francisco pode ter silenciado aqui na Terra, mas ela ecoa nos corações dos que creram com ele. Seu legado não está apenas nos livros ou nas imagens, mas nas vidas transformadas por sua fé. Que essas palavras que você está ouvindo neste momento, não fiquem apenas no vídeo, mas entrem em seu coração como uma semente. Semente de vida, de propósito e de consolo. Sim, a saudade vai permanecer. Mas maior que a saudade, é a certeza de que Ele vive em Cristo, em nós e em cada gesto de bondade que fazemos inspirados por Ele. Que você, agora, sinta esse consolo. Que você respire fundo e diga: eu creio. Porque crer é o que nos mantém de pé. Crer é o que nos permite continuar, mesmo quando perdemos quem amamos. E se o Papa Francisco estivesse aqui conosco, neste instante, ele diria com firmeza: coragem. O Senhor caminha conosco. E é essa coragem que hoje te envolve, em nome de Jesus. Amém. E agora, enquanto este momento de oração se aproxima do fim, deixamos com você uma bênção profunda e eterna. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Que o Senhor esteja sempre ao teu lado e nos dias difíceis, Ele te envolva com sua paz, quando as lágrimas forem inevitáveis. Que a presença do Espírito Santo te console no silêncio do luto e te fortaleça com a certeza da eternidade. Que a memória do Papa Francisco não seja apenas uma lembrança distante, mas uma semente viva em seu coração, inspirando atitudes de fé, gestos de misericórdia e palavras de consolo. Ele viveu para servir, e partiu em paz, com a serenidade dos que sabem para onde vão. Sua vida foi uma carta escrita com o amor de Cristo, lida pelo mundo inteiro com admiração. E mesmo na ausência física, sua presença espiritual permanece. Quem serve os outros e vive com misericórdia, não teme a morte. Essas palavras do Papa Francisco ecoam agora como uma melodia suave que atravessa o tempo. Ele nos ensinou que servir é amar, e que amar é viver plenamente, mesmo sabendo que um dia partiremos. Por isso, essa despedida não é um adeus, mas sim, um até logo. É a certeza de que os justos vivem para sempre, que o bem feito aqui, floresce na eternidade. E enquanto o mundo continua sua jornada, levamos dentro de nós, o testemunho de um homem que foi farol em tempos de trevas, ponte em meio a abismos, voz entre os silêncios. Neste momento, Senhor, oramos não apenas por ele, oramos também por todos que já se foram e também por nós, para que saibamos seguir com coragem e fé. Se esta homenagem tocou o seu coração, te trazendo esperança, consolo e fé, então não deixe essa mensagem parar por aqui. Curta este vídeo, para ajudar o canal, mostrando ao YouTube que esse conteúdo pode alcançar ainda mais pessoas que estejam precisando de um conforto espiritual. Se você está precisando de oração, se inscreva neste canal ao vivo na sombra do Onipotente e a partir do momento que você é inscrito, seu nome será registrado e eu estarei orando por você e para você receber todas as bênçãos do Senhor em sua vida. Receba mensagens de fé, que vão fortalecer a sua alma e acalmar o seu coração. Aleluia! Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, pelo WhatsApp, Instagram ou Facebook. Deus vai te direcionar, para quem esteja precisando de uma mensagem de paz, consolo ou uma palavra de amor. Afinal, este simples gesto pode estar sendo uma resposta de oração para alguém. E que este bem que você está fazendo, em espalhar a palavra de Deus, se multiplique em sua vida.
Se você deseja ter um conhecimento maior da palavra viva do Senhor e busca ter uma relação mais profunda com o Deus, não deixa de assistir os vídeos deste canal. Vou deixar também aqui abaixo, links de e-books, que eu estou sempre lendo, que são, o Guia do Cristão, o Aproximando de Deus Guia para Jovens. E é claro, não poderia faltar, o Café com Deus Pai. Todos os livros são excelentes para adultos, jovens e crianças, ou seja, para toda a família crescer espiritualmente e estar a cada dia, na presença de Deus. É só clicar no link abaixo e adquirir o seu. Independente da nossa idade, há a importância de entendermos melhor quem é este Deus que cremos e faz maravilhas em nossa vida. Amplie o seu conhecimento espiritual assistindo os nossos vídeos e com estes livros. Seja também um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. Agora me diga: você tem algum testemunho? Então conta pra gente. Isso aumenta a nossa fé e nos fortalece a cada dia. Juntos, vamos espalhar esperança, fé, consolo e o amor de Deus por toda parte, assim como o Senhor nos ensinou. Pois viver na sombra do Onipotente é só para quem escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo. Que o Senhor te abençoe sempre. Até a próxima mensagem inspirada por Deus. Amém.